Boa tarde, meus amigos. Boa tarde às pessoas que sempre nos acompanham aqui. Estamos voltando aqui depois de 2 semanas sem transmissão, né? Aproveitamos as férias também para se desligar um pouco do mundo, né? Mas o ofício, né? Essa coisa da geografia, de ser da área da história, da área da geografia, né? Nos obriga a nos debruçarmos sobre as questões geopolíticas do Brasil e do mundo, né? E a nossa conversa de hoje eu vou chamar de Bolívia querida com Lula livre, né? São duas vertentes, né? Bolívia querida, né? Estou fazendo aqui uma alusão à camisa do Sampaio Corrêa, que é a Bolívia querida, né? Ou como é conhecido como Bolívia querida, e para simbolizar esse momento complicado de golpes que a América do Sul, a América Latina vive, né? É uma construção imperialista, né? De golpes, tá? Golpes que visam a tomar os recursos naturais em prol do Império do Norte, né, os Estados Unidos, tá? E que também visam implantar uma agenda liberal, extremo liberalismo econômico, tá? E que nesse sentido, então, afeta fortemente, né, os direitos, então, do povo trabalhador brasileiro, tá? Eu sempre recapitulo isso porque, assim, a gente tem que entender esse processo histórico construído, né, desses golpes de Estado, né, com algumas semelhanças e com as suas diferenças. O caso da Bolívia é um golpe de Estado clássico, um golpe de Estado anos 50, 1950, 1960, golpe militar, tá? E com o uso da violência das milícias, né, de fato, como a que nós temos aqui no Brasil, de fato articuladas para um golpe de Estado. Mas vamos começar lá atrás, vamos começar com o embrião do golpe, que foi a deposição do presidente Fernando Lugo, um processo de impeachment fraudulento, rápido, né, que devolveu o poder para o Partido Colorado, o partido que era o partido da ditadura, né, no Paraguai, né, que continuou tendo força política, né, como se aqui no Brasil a Arena, que virou o PDS, tivesse continuado tendo poder também no circuito democrático, né? Mas a deposição do Fernando Lugo foi um embrião para depois a deposição do Zelaya em Honduras, aí com um pouco mais de violência na repressão, né? Com pouco não, com bastante violência na repressão, e depois com a deposição da presidente Dilma e a prisão do presidente Lula, né? Escancarado, né? Escancarado, né? Essa decisão do STF mostra, né? O STF resolveu seguir a Constituição, artigo 5º da Constituição, cláusula pétrea da Constituição do ponto de vista de que as pessoas só podem ser declaradas culpadas com o trânsito em julgado. Isso significa dizer que a decisão do STF do ano passado, que o voto da Rosa Weber, mais especificamente, foi um voto assodado pelo tweet do general Vilas Boas. E, portanto, a retirada da candidatura de Lula foi golpe. Tá? E foi golpe porque o Lula venceria as eleições. E isso está escancarado, isso está claro, e nessa nossa viagem a gente dialogou com populações, viu realizações, viu IFE em Aracati, onde tem a praia de Canoa Quebrada, feito no governo Lula, viu IFE em Pecém, viu IFE em Acaraú, viu IFE em Barreirinhas, no Maranhão, né? Vimos complexos eólicos, né? Claro que são na iniciativa privada, mas com incentivo e a participação dos governos estaduais, e especialmente do governo Dilma, né? Vimos rodovias bem cuidadas, né, nesse circuito de duplicação de rodovias. Nós vimos a população dizendo, né, um motorista de bug falando, olha, tivemos acesso ao crédito só com o Lula, né? Ali do Delta do Parnaíba só teve energia elétrica para esses moradores no governo Lula, luz para todos, os moradores no meio do Parque dos Lençóis Maranhenses, mesma coisa. Então, assim, esse país transformado e esse país do Brasil profundo sabe, com todas as letras, que Lula foi o maior e melhor presidente dessa história, e sendo candidato na eleição passada, venceria as eleições, venceria as fake news, venceria o ativismo judicial e dos promotores da Republiqueta de Curitiba, venceria as articulações do capital. Por quê? Porque, na verdade, ele é alguém do povo. E aqui não é nenhum demérito ao Haddad, por exemplo, que foi o Haddad e Manuela, que foram candidatos, né, e que fizeram um bom papel. Mas é que, quando nós estamos falando de dois sujeitos criados na classe média, né, da classe média, tentando dialogar com os pobres, com o Lula interditado, não podendo falar para dizer que eles eram os candidatos do Lula,
nós não estamos falando de pessoas que falam no mesmo patamar, tá? No mesmo patamar do ponto de vista das vivências. E aqui não é nenhum demérito às pessoas serem de classe média, não é isso. É que o lugar de fala de Lula é o cara que sabe o que é ser retirante nordestino, é o cara que sabe o que é ser metalúrgico, é o cara que sabe o que é ter a casa alagada, pois tudo isso ele vivenciou. Carregar uma lata de água na cabeça, ele vivenciou. A fome é algo que ele vivenciou. Então ele está falando com os seus. Ele está falando com o pequeno agricultor familiar camponês, ele está falando com o metalúrgico, ele está falando com o morador de periferia, porque ele sabe vivenciar, vivenciou isso na pele. Tá? Está falando com um dos seus. Pessoa que teve uma baixa escolaridade, mas que tem um conhecimento de país profundo, né? Do Brasil profundo, como diria o Darcy Ribeiro. Pois bem, dito isto, os golpes continuaram. E nós temos uma reviravolta nesse pressuposto de golpes quando você tem a tentativa de deposição do Maduro frustrada por ampla mobilização popular e articulações com as Forças Armadas que garantiram que Maduro permanece presidente da Venezuela. Depois nós tivemos um grande ato popular, né, no Equador contra as medidas do Lenin Moreno, né, que foi quem traiu o Rafael Correa, né, que tem pedido de prisão expedido, né, outro grande líder popular que está sendo caçado do ponto de vista do ativismo judicial. Depois nós tivemos ampla mobilização popular no Chile, né, contra o governo do Sebastião Pinheira, os impactos das reformas liberais que o Paulo Guedes, ministro do Bolsonaro, ministro da Fazenda do Bolsonaro, se inspira. É o Chile, reforma da Previdência com capitalização, né, ultraliberalismo, e nesse cenário, a população chilena começou a sentir isso no bolso. Tá? Os aposentados, os estudantes, né? A falta de universidade pública, né? O voucher para tudo que é lado. E aí nós tivemos o seguinte, nós tivemos uma ampla mobilização popular que tem feito e arrefecido o governo chileno nas medidas de reprimir, foi violento, matou pessoas, tá? mas tem dado passos atrás por conta da ampla mobilização popular. E tem feito o governo Bolsonaro recuar. As agendas de reforma liberais do governo Bolsonaro estão... Está até confissão hoje no jornal Valor, né, de que o Paulo Guedes deu um freio nas suas reformas, porque entende que essas reformas vão debelar no Brasil grandes mobilizações populares. Haja vista que ontem as mobilizações contra o STF, contra o Gilmar Mendes, puxadas pelos movimentos de direita, foram um retumbante fracasso. Retumbante fracasso. Aqui a Neuza Radinho está dizendo que a camisa é bonita. A camisa do Sampaio Correia, um dos 3 clubes lá de São Luís, né? Tem o Sampaio Correia, o Moto Clube e o Maranhão, assim, que são... Aí tem outros clubes menores, né? Mas os 3 que se sobressaem, o Sampaio Correia é muito maior do que os outros, né? Aí o seguinte, nós temos a questão da Bolívia, né? Desculpa, falando das reformas primeiro, depois falaremos da Bolívia, tá? As reformas do governo Bolsonaro, aquele passo atrás, né? E do ponto de vista do mercado, olha só, o dólar bateu o seu recorde da história. Eu fico pensando naquela classe média que xingava a Dilma quando o dólar estava 2,50, que não podia ir para Disney. O que acha agora de 4,20 o dólar? O dólar turismo deve estar batendo aí na faixa dos 4,60. Tá? Então, assim, não tem dado nada certo. A recuperação econômica é débil. As mobilizações de rua em defesa da Lava Jato, em defesa do Moro e contra o STF foram um retumbante fracasso. E o Festival Lula Livre no Recife ontem foi um quebra de recorde de público. E ele teve essa quebra de recorde de público porque o Lula esteve lá. Porque é óbvio que com os artistas haveria uma mobilização, mas os outros festivais com os artistas, por exemplo, na Lapa, que foi um gigantesco movimento popular de artistas, deu 80 mil pessoas com os artistas. Ontem no Recife, as estimativas do Brasil de Fato, da Mídia Ninja, Jornalistas Livres, TVT, é que 200 mil pessoas estiveram no Largo do Carmo, né, para acompanhar lá o Otto, a Doralice, aí teve Rapadura, né, Chique Chico, teve Francisco Elombre, espetacular, né, sensacional, banda do rock e gêneros afins, né, porque ela é uma miscelânea, né, de gêneros, tá? E tantas outras pessoas, tantas outras bandas, Cibá, Johnny Hooker, enfim,
outros artistas locais, pernambucanos, enfim, foi o Odair José e a presença do presidente Lula. E você mostra que a figura do Lula na rua altera tudo, altera o cenário político. O presidente da fundação do PSB, o Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba, foi uma das primeiras lideranças a ir procurar o Lula, né? Aí você passou pela Bahia e teve 3 governadores de estado, né, e prefeitos, e vereadores, e deputados de vários partidos, né, que estiveram em Salvador, né, no feriado, né, na quinta-feira, desculpa, né, agora não lembro se foi na quinta ou na sexta-feira que ele teve em Salvador, achei na sexta-feira, na quinta e na sexta-feira, na verdade. E aí no domingo esteve no Recife, aí almoçou com a governadora em exercício, a vice-governadora Luciana Santos, do PCdoB, esteve com a família Campos, com a Renata Campos, a viúva do Eduardo Campos, com o João Campos, que é o filho dele, com a Marília Arraes, jantou, né, deputada federal do PT, pré-candidata do PT, enfim, todas as mídias de esquerda, assim fica fácil, o Marcelo Mello. Então você confidencia que todas as mídias são de direita, no caso, né? Porque a gente precisa se informar com as mídias de esquerda. O fato é que foi anunciado que teve 200 mil pessoas e ninguém contrariou os números. E o fato é que as imagens, independente, se tivesse 100 mil pessoas, era um ato gigantesco. Tá? As imagens aéreas, principalmente, que pegam o amplo espectro, todas as mídias de esquerda. Boa, o Marcelo foi meu aluno, era gente boa, o guri. Mas aí você confidencia que todas as outras mídias são de direita, principalmente aquelas que estão sendo pagas pelo Bolsonaro, né, com muito dinheiro para o SBT e para a Record, no caso, né, para falar bem do governo, das maldades para o povo, no caso. Né, a reforma da Previdência é maldade para todos, maldade para ti, inclusive, Marcelo, não só para mim, para todas as pessoas, porque protela o tempo de aposentadoria das pessoas para empurrar as pessoas para a Previdência privada. Para os fundos de pensão, do qual o Paulo Guedes é operador, né, o Grupo Bozano, por exemplo, é o Paulo Guedes, ele é um dos dirigentes, um dos CEOs, no caso da Bozano, grupo financeiro, no caso, que tem interesse em fazer com que as pessoas passem a ter previdência privada, a pagar pela sua previdência, tá? Que nada mais é do que transferir teu dinheiro para eles ganhar dinheiro na compra de recursos ao tesouro, tá? Então, o Marcelo aqui está falando exatamente. Eu lembro dele, eu lembro lá do São Francisco, se não me falha a memória, ou do Marechal, não, acho que era do São Francisco, lá do bairro Seminário, né? Eu dei aula num monte de colégio e às vezes me perco com os alunos de um lugar ou de outro, né? Pois bem, nós então, assim, temos nesse cenário, então, um amplo movimento popular, ficou muito claro, teve ato em solidariedade à Bolívia, em São Paulo, tá? E eu queria falar especificamente da Bolívia, porque é muito preocupante, me assusta demais, porque esse modelo de milícia também está aqui no Brasil. Esse modelo de atirar pedra em mobilização contra as caravanas do Lula aqui no Brasil, ficou muito claro isso. Atirar pedra, dar tiro, né, quando foi lá em Laranjeiras do Sul, atirar ovos contra a multidão, atirar foguetes contra a multidão. E o pior, mais grave, inclusive com a guarida de segmentos militares. Isso que é grave, é gravíssimo, porque é o uso das instituições para cometer atos de terrorismo clássicos. E na Bolívia isso ficou escancarado. Primeiro vamos pensar do ponto de vista do processo eleitoral boliviano. A legislação boliviana diz que se um candidato fizer mais do que 40% dos votos válidos e mais do que 10% acima do segundo colocado, ele ganha a eleição no primeiro turno. Tá? Então vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que o Evo Morales não tenha ganho as eleições no primeiro turno. Então vamos começar por esse pressuposto. Vamos imaginar que teve de fato uma fraude, como a OEA está dizendo que teve fraude no voto, e lá é voto manuscrito, voto manual no caso, né, cédula manual. Vamos imaginar. Acontece, vamos imaginar que ele não tenha feito os 10% de diferença sobre o segundo colocado, o Carlos Messa. Vamos imaginar esse cenário. Eu estou partindo desse pressuposto. Eu não acredito que houve isso. O que eu acredito é que o seguinte, que o processo de escrutínio sonegou os votos das regiões rurais, onde o Evo Morales fazia até 92%, 93% dos votos em algumas urnas. Tá? Porque ele tinha o apoio da população indígena, principalmente em retirada, afastada, nos lugares mais remotos. Bueno, mas vamos imaginar então que ele tenha feito 45% dos votos e que o Carlos Messa tenha feito uns 37% dos votos e que teria segundo turno.
Tá? Vamos imaginar esse cenário. Uma recontagem que indica isso. Vamos supor esse pressuposto. Teria um segundo turno, em que o Evo Morales era franco favorito para vencer as eleições. Tá? Mas a questão não é essa. A questão é que tentou-se barrar a reeleição dele. E foi o judiciário boliviano, por incrível que pareça, tá, que permitiu a candidatura. Primeiro presidente indígena, tá, se reelegeu por 3 mandatos, tá, e resolveu, do ponto de vista do seu partido, ser, como o judiciário permitiu, ser candidato mais uma vez. Aí algumas vão dizer, quer ser candidato eterno e tal. Tá bem, vamos pensar do ponto de vista, vamos pensar que, então vamos falar isso também da Angela Merkel, por exemplo, que é a primeira-ministra da Alemanha por 4 mandatos. E ninguém chama a Angela Merkel de caudilha, de ditadora. Não, ela está sendo reconduzida, e o caso do primeiro-ministro é pelo parlamento, não é nem pelo voto popular direto, como é o Evo Morales. Pois bem, o Evo Morales reconhece, então vamos refazer uma recontagem. Não adiantou. Protestos violentos, milícias armadas invadiram casa da irmã dele, mataram o cachorro do Evo Morales, perseguiram dirigentes do MAS, dirigentes sindicais, mataram indígenas, coisa de bandido. Bandido, isso que se chama o que a direita boliviana fez. Bandidos. E depois vão lá com a Bíblia na mão dizer que estão recuperando-a em nome de Deus. Vão para o inferno. Vão para o inferno, desculpa aqui o palavrão. Porque é isso, é bandido, bandido. Pessoas que querem tomar, saquear os recursos naturais, tá? Em nome de uma ideologia fracassada, que é essa, que sempre produziu miséria e desgraça na América, na América do Sul, que é beijar as botas dos Estados Unidos. Eu não tenho nada, não sou anti-Estados Unidos, não sou. Eu só acho que os povos latino-americanos eles têm que ter soberania. E soberania para pensar que negociar com outros expoentes do planeta, tá? Como o Brasil fez, produzindo BRICS, tá? China, Índia, Rússia, África do Sul, continente africano, relação Sul-Sul, Mercosul, outras potências econômicas da União Europeia, né? da articulação da União Europeia, o Oriente Médio, enfim, não precisa, porque a relação é desproporcional do ponto de vista do que é lucro para um país. Tá? Na verdade, a Bolívia sofreu grandes transformações sociais, melhorou de vida. A população boliviana vota no Evo. Eu vi a reportagem, os indígenas lá chamando o hermano presidente. Porque é um cara que combateu o analfabetismo, quase erradicou o analfabetismo na Bolívia. É um sujeito que transformou a vida das pessoas, que nacionalizou as reservas de gás e com isso teve recursos para a política social, para a política para a educação, para a política para a saúde, e que agora estava entrando na lógica da industrialização do lítio, né? Valioso para a indústria, inclusive para a indústria de eletrônicos. Algumas articulações com a China, algumas articulações com a Rússia, mas sob o controle do Estado boliviano. Tá? Mas vamos imaginar então que houve essa fraude. Vamos supor que a OEA tenha razão e que a direita boliviana tenha razão. Aí você vai. Vamos produzir o segundo turno. Não, o Evo ganharia a eleição. Fato. Então nós temos que produzir uma violência desmedida que leve então ele a renunciar. Não, eu renuncio para pacificar o país. O que os caras fazem? O general que pediu a renúncia dele foi morar nos Estados Unidos, porque todo covarde se vende, tá? E não é mera coincidência. Não é mera coincidência que ele foi morar nos Estados Unidos, porque é lá que vão protegê-lo, tá? E a senhora Giannini, que assume o poder também com a Bíblia na mão, orando e tal, na verdade não tem Cristo nenhum no coração. São anticristos, são violentos, são fariseus, tá? E estão produzindo mortes, atentados contra as pessoas. 23 pessoas já foram assassinadas nesse cenário posterior de ampla violência, de amplos massacres contra a oposição democrática, né, de quem tem maioria naquele país, que é o MAS, o maior partido. O partido do Evo Morales tem hegemonia social. E não haverá paz com golpistas. Tá? Não haverá paz com golpistas. Aliás, falaram que iam convocar novas eleições e, pelo jeito, não estão muito afim disso. Estão a fim de governar com amplos poderes, usando o cacetete, o gás de pimenta e inclusive as balas de verdade, né, para oprimir a população. Tá? Pois bem, não é mera coincidência com o caso brasileiro. Só que aqui não tem tido toda essa força política, né? Provavelmente porque setores do Exército estão relutantes nesse sentido, mas há várias ameaças. Um cabo e um soldado, né, do Eduardo Bolsonaro, tá? Um novo AI-5 do Eduardo Bolsonaro, tá? E todas essas manifestações
contra o STF, inclusive com ameaças também, a integridade física, tá? Bueno, e aí a gravidade, mais gravidade ainda, que envolve o Brasil e que envolve a Venezuela, a invasão à embaixada da Venezuela, tá? Em Brasília. Muito possivelmente orquestrado pelo ministro das Relações Exteriores, o senhor Ernesto Araújo, que foi o primeiro ministro de Estado a reconhecer o golpe de Estado da Bolívia. Tá? Nós estamos falando de gente que atenta contra a democracia, que atenta contra os direitos do povo, que atenta contra a liberdade de expressão, inclusive, porque olha a quantidade de ameaças aos órgãos de comunicação, né? Qualquer crítica sutil está sendo passível de retirar recursos do governo, tá? Ou ameaçar e demitir jornalistas, como é o caso da demissão do Fábio Panunzio da Band. Tá? Tá muito claro que a demissão do Fábio Panunzio na Band é porque ele criticou o governo Bolsonaro nas suas redes sociais pessoais, não foi nem nos programas da própria Bandeirantes. Tu imagine se no governo do PT a gente fizesse isso, né? Porque no governo do PT a gente só rebatia a desmedida, né? O que a gente chamava de o falecido Paulo Henrique Amorim, que é um jornalista, né, da Record, falecido Paulo Henrique Amorim, cunhou como partido da imprensa golpista, o PIG. E de fato é, porque quem criou essa figura medíocre chamada Sérgio Moro foi a Rede Globo. Quem criou essa figura medíocre, patética, antidemocrática, e os Pôncio Pilatos, né, da corrupção, porque é o seguinte, agora ele virou praticamente, o Ministério da Justiça virou a bafa dos crimes do Flávio Bolsonaro, tá? E é possível que também essa tentativa de cercear o Toffoli é porque o Toffoli deve ter muita informação também das milícias do Rio de Janeiro, né, com essas informações do COAF, tá? E me estranha muito quando o ministro da Justiça queria ter essas informações para ele, para ter superpoderes na mão dele, tá? Então nós estamos vivendo momentos surreais, mas a esperança, né, ela é maior. E você consegue ver isso claramente quando você vê, né, a direita recuando, e essa é a nossa tarefa enquanto pessoas progressistas, do campo de centro-esquerda, do campo democrático. Eu quero chamar também as pessoas que não são de esquerda, mas que são democratas. A gente precisa refutar o autoritarismo. A gente precisa enterrar 1964. Enterrar não para esquecer, enterrar as ideias autoritárias, enterrar a ideia de ditadura militar, enterrar a ideia de não respeitar a democracia, seja ela dentro das universidades, seja ela do processo eleitoral, seja ela do uso intensivo da mentira, das fake news, e dessa indústria de mentiras produzidas pelo Steve Bannon e por companhia, né, para produzir mentira uma atrás da outra em escala industrial, tá? Todo dia, uma rede de mentiras e de robôs, e onde ficou claro que são robôs, porque as ruas foram minguadas. E o verde e amarelo hoje, o verde e amarelo clássico, o verde e amarelo CBF, que a CBF é o símbolo da corrupção, e um resquício da ditadura militar que sobrou aqui, né? Do ponto de vista de poder, inclusive os mesmos dirigentes, né? Coronel não sei o quê, o Marim, antes era o Ricardo Teixeira, o João Avelange, toda a mesma galera, sempre foi a mesma galera, né? E, por outro lado, o Festival do Lula Livre, o Festival do Amor, o Festival do sujeito que sai da cadeira e cabeça erguida, que está vivendo um novo amor, inclusive, né? Com a socióloga Rosângela da Silva, e que mobiliza muita gente para cantar, né? E colocar em evidência artistas que, quando a gente fala, né, o Brasil não está produzindo boas músicas, muito pelo contrário, nós estamos produzindo muito boa música. Basta a gente procurar, pesquisar, descobrir, né? Como falei do Francisco Elombre, mas a gente pode falar da Ana Canhas, pode falar do Baiana System, do Rapadura Chique Chico, Doralice, Bia Ferreira, né? Emicida, enfim, Cusco Baio, tanta gente, tanto Marcelo Genesi, onde também estava, né? Enfim, de vários gêneros musicais que mesclam aí o rap, o forró, o próprio rock, pop rock, enfim, tantos variáveis, reggae, enfim. E nós, então, estamos nesse cenário, então, preocupante, mas, por outro lado, desafiador, né? Num cenário de construir cada dia mais resistências do ponto de vista do ataque ao serviço público, né? Um ataque duríssimo ao serviço público,
todo servidor público que preza pelo serviço público prestado de maneira republicana, por isso que tem que ter concurso público sério, tá? Do concurso público sério, republicano, né, do servidor público que presta isso, que serve aos brasileiros e não a uma estrutura de partido, porque quando você quer achacar e perseguir é porque você quer botar o autoritarismo e o medo ao seu serviço, no caso, e a estrutura partidária, que agora não se sabe mais do que vai ser, né? Porque era PSL, agora é Aliança pelo Brasil, e vai saber o que mais, né? Até tentou ser o PMB, que era o Partido da Mulher Brasileira, virar o Partido dos Militares Brasileiros, escambau. Na verdade é o seguinte, é uma réplica da monarquia, né? Então tem o rei, Jair, com os seus príncipes regentes, no caso ali, os marmanjos que chamam de meninos, no caso, né? Mas é o seguinte, são pessoas adultas, que tinham que ser tratadas como pessoas adultas. E como pessoas adultas, Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro já tinham que estar na cadeia, porque esse é o lugar de bandido. Tá? Por disseminar fake news, por ter por outro, por ter ligação com o miliciano, com o Queiroz, com rachadinha, com manipulação, formação de quadrilha de recurso financeiro, e o Eduardo Bolsonaro por atentar contra a democracia brasileira. Artigo 142 da Constituição, na verdade, não, esse é o exército que resguarda, no caso, mas tem um atentado, né? Tem legislação, agora não me fugiu o artigo da Constituição, que é o atentado à democracia, tá? E aqui a Neuza está dizendo, a lei do retorno está vindo a galope para os golpistas, plantaram ódio e estão colhendo desgraça. Foi por escala, né? O PSDB e o PMDB colheram um pouco antes, né? O PSDB quase sumiu do mapa, né, no processo eleitoral, tá? Mas vai sobrar para todos os golpistas, e assim espero, tá? Inclusive para essa republiqueta de Curitiba, né? Que destruíram a economia brasileira em nome de um sebastianismo moralista que eles não cumprem, que eles não fazem, né? Porque todo moralista que se preze, né? Ele é hipócrita, porque se ele fosse um sujeito ético que estaria fazendo o seu serviço de maneira adequada, não iria estar contribuindo para dar golpe de Estado, tá? E aí o Intercept revelou muito sobre o senhor Deltan Dallagnol e a sua equipe, né? E espero que o Intercept produza mais matérias que mexam com o Moro também, porque por enquanto ele está muito passou quase incólume desse processo todo, né? Teve muito poucas matérias sobre ele, né? Bueno, de minha parte, encerramos por aqui. Agradecemos aqui a galera e fique também aí, é sempre o convite para seguir o canal lá no YouTube. Esse vídeo irá para lá também. Valeu, boa semana a todos.